muito obrigado pela honra do convite, que Deus continue abençoando. Agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor Leandro, pela confiança sempre empregada em nossas vidas. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os tempos mudam, as coisas se vêm e se vão, mas Jesus permanece sendo o mesmo. O que me chama a atenção, irmãos, é que no meio de tudo que anda acontecendo por aí nesse mundo, com o caos se instalando, mas diante disso tudo, eu ainda sinto, percebo e vejo o Espírito de Deus pairando plenamente sobre a face de tudo. Tudo pode sair do controle, irmãos, mas o trono de Deus permanece intacto. Eu glorifico ao Senhor. A amada irmã Luciana havia me passado o tema do culto de hoje e ela me deu até bastante liberdade. Ela falou: irmão, o que o Senhor colocar no teu coração acerca de alguma palavra, o irmão pode ficar à vontade. Mas diante de um tema tão rico como esse, irmãos, não tem como fugir. Então eu quero lhe convidar mais uma vez a abrir a tua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, e nós vamos ler somente até o versículo de número 3. Glória a Deus. Todos encontraram? Palavra do Senhor. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Pode ir. Com a permissão do pastor, podeis tomar assento, irmãos. Queridos, essa palavra chama-me muito a atenção, porque se pararmos para analisar, talvez a proposta que Acabe teria feito a Nabote, aos olhos humanos, pensando aos olhos humanos, seria da seguinte forma: mas por que Nabote fez tanta questão? Se a gente partir para a linguagem da agricultura, a gente vai ver uma diferença entre vinha e horta. E eu hoje pela manhã, orando ao Senhor, confesso que o Senhor me despertou muito cedo para eu ver acerca disso. Vinha e horta. Chamou-me muita atenção porque quando eu fui pesquisar acerca de vinha, de vinhedo, está lá bem claro assim: vinhedo cultiva uma coisa só. O vinhedo só cultiva uma coisa só. E é o que, irmãos? Uva. Ele não tem outra serventia a não ser cultivar uma coisa só, que é a uva. Não produz a vide em qualquer terreno. A vide, ou seja, um vinhedo,
para ser construído, para ser semeado, para ser regado, para ser bem cuidado, ela não dá certo se for plantado em qualquer terreno. Primeira coisa que precisa ser feito para plantar um vinhedo. Primeiro lugar, a terra precisa ser sulcada. O negócio é esse, Juan, de coisa de terra sulcada. Sulcamento de terra é semelhante você pegar, se for um terreno muito grande, um trator, ou se for um terreno pequeno, uma enxada e um ancinho e uma patrol. Você precisa mexer na terra. Para quê? Primeiro, para limpar. Se tiver pedra, tem que tirar. Se tiver raiz de outra planta, tem que arrancar. Porque o vinhedo não dá certo em dividir a sua raiz com pedra ou com qualquer outra raiz. Já está dando para a igreja entender. O vinhedo não divide espaço. Qualquer raiz dentro do terreno, quando você vai lançar uma semente de uva, já é o suficiente para a semente morrer e não brotar nada. Vinhedo é exclusivo. Segunda coisa, vinhedo precisa ser organizado o espaço para o vinhateiro passar. Não se vai plantando vinha em qualquer forma, de qualquer jeito. Por quê? Na terra onde se planta a vinha, o vinhateiro não pode pisar. Porque o tronco da videira é sensível. Qualquer coisa que se fizer de errado no procedimento de cultivo, já é o suficiente para a videira quebrar. Por isso precisa ser organizado. Quem já viu foto de vinhedo aqui? Alguém já viu foto de vinhedo? Aquilo é perfeito, irmãos, é sempre organizado. Um espaço sulcado só para plantar vinha e outro espaço dedicado somente para o vinhateiro caminhar. Só que também vemos a observação acerca da horta. Qualquer terra pode ser horta. Terra roxa, terra barrenta, terra de cemitério, terra de lixão, terra com resíduo radioativo. Vai plantar horta, dá em qualquer lugar. Estamos em família, amém, irmãos? Amém. Amém. Os irmãos orem por mim. Na horta produz tudo o que plantar. Alface, aipim, inhame, abóbora, chuchu. E sabe o que é o mais interessante? Pode plantar tudo de uma vez, porque vai brotar tudo. Horta não precisa de organização para produzir. Só precisa de uma coisa para ela produzir. Sabe o que é? Esterco e resto de comida. Jogou na terra, produziu. Basta jogar na terra, que quanto mais se joga resto, mais produz. Quem já teve horta em casa aqui? Você quer ver uma coisa interessante? Para fazer uma horta você não precisa nem de terra. É só pegar um vaso de planta ou um resto de um barril, cortar, joga a terra ali, começa a jogar. Resto de caroço de abóbora, resto de casca de batata, resto de resíduo radioativo. Tiver lavagem, joga nela. Você vai jogar a semente e ela vai brotar. O dono da horta, ao mesmo tempo, pode pisar na terra da horta, pode pisar no que produz, porque a essência da sua produção não é o que produz. Sabe qual é a essência da produção dele? É o resto que ele joga na horta.
Já está dando para nós entendermos aqui, né? Aí a proposta de Acabe para Nabote é: gostei da tua vinha. Ela me chamou a atenção. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela é vizinha do meu palácio. Toda vez que eu ando no terraço, eu vejo o tanto de preço que você paga para botar essa vinha no lugar. Não, você pensa que Acabe chegou do dia para a noite falando para Nabote: gostei dessa vinha aqui, eu quero a vinha. Que nada. Quando Acabe e Jezabel estavam lá no terraço do palácio, cheio de prepotência, estava vendo Nabote pagando preço, sulcando terra. Quando a chuva vinha, quando Elias orou e ficou 3 anos e meio sem chuva, mas a vinha produzindo. Ah, não, você pensa que a vinha de Nabote só produz quando tem chuva. Só produz quando a coisa está boa. Deus está aqui nessa casa, hein? Alabadachubicobanassébria. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Por quê? Me chamou a atenção. A grande questão não é o terreno. A grande questão é a produção que a vinha dá. Porque, irmãos, para ter vinha, foi como eu disse, ter vinhedo não é coisa fácil. Vinhedo é coisa que precisa de equilíbrio para produzir. Se tiver seca, não produz, perde a produção. E se tiver muita chuva? Piorou, mata tudo. Só que 3 anos e meio de chuva e está lá na bote. Espreme uva, engarrafa uva. Espreme uva, garrafa uva. Produz uva, sulca a terra. Nabote está fazendo o que aí nessa vinha se não chove? Estou trabalhando na herança que Deus deu para os meus pais. Ora, porque quem foi que deu a herança? Eu já vou abrir um parêntese aqui nessa noite. Quem foi que deu a herança que Deus confiou na tua mão? Foi o homem ou foi Deus? Você está dependendo de chuva para produzir alguma coisa? Você está dependendo de momento favorável para florescer? Ou você se esqueceu do Deus que faz florescer vara cortada no deserto? Herédia Rassubicomanácia. Acabe observando. Acabe olhando. E a proposta era: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. E se colocássemos um tema central aqui nessa noite, em que o Senhor está reunido de uma forma muito peculiar aqui no nosso meio, sabe qual seria o tema? Estão querendo fazer da vinha de Deus uma horta. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Sabe por quê? Ela está vizinha ao pé da minha casa. Preste bem atenção nisso. Ela está vizinha ao pé da minha casa. Está do lado a vinha. Tenho visto todo dia. Está me chamando a atenção. Porque a vinha organizada e frutífera de Nabote fazia uma coisa, sabe o quê? Incomodava Acabe. Por que incomodava? Era uma vinha, mas era organizada e frutífera. E o que tem a ver vinha com palácio? Tudo a ver. Porque Acabe está no palácio. Mas a casa de Acabe é desorganizada e estéril. Observe bem. Uma vinha, um terreno simples. Um palácio, um terreno glorioso. Só tem uma linha tênue que divide tudo isso daí, que faz toda a diferença. O palácio é glorioso, é pomposo,
é cheio de riqueza, só é estéril, desorganizado e Deus não está lá. A vinha é simples, é sol do meio-dia na cabeça, é luta, é jejum, é oração, é lágrima, mas na hora que mais precisa, frutifica e dá resultado. E a segunda proposta foi: eu quero tua vinha. Está dando bem para prestar atenção, né, irmãos? Está dando para entender o que Deus quer falar com esta casa aqui nesta noite. Orem por mim. Porque na seca a vinha não secou. Na perseguição a vinha não secou. Na afronta a vinha não secou. No comentário externo a vinha não secou. Então qual é a última proposta? Eu vou comprar, eu quero comprar esse negócio aí. Te darei por ela outra vinha, melhor do que ela. E aí a gente precisa estar atento, porque o inimigo das nossas almas, ele é falacioso. Ele é falacioso. Se a gente não vigiar, não estiver atento, não estiver ligado, irmãos, a gente cai. Eu digo de experiência própria, passei uma experiência com Deus quarta-feira passada, irmãos. Uma proposta de trabalho que quando eu vi, falei, é Deus. O Espírito Santo só falou comigo, fica ligado. Fica ligado. Porque tem momento na nossa vida que quando a proposta vem, Satanás ele coloca na nossa frente ouro de tolo. Reluz, mas não é. Mas fica ligado, porque tem momento que ele bota a barra de ouro inteira mesmo. E a proposta foi: te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Só que tinha uma coisa, fui pesquisar acerca disso, muito me chamou a atenção esse tema. Que o cultivo de vinhas em Israel, irmãos, era uma cultura e era uma herança milenar. Não é de hoje, é de muito tempo, entre o povo. Desde que entraram em Canaã, sob a liderança de Josué. Plantar vinha não foi do dia para a noite, não. Como Acabe tinha tanta certeza em dar outra vinha melhor a Nabote, e eis aí a questão. Se ele bem sabia que vinhedos em Israel não se negociavam, como que o diabo vai oferecer algo para ti, se nem ele tem para te dar? Como que ele tinha tanta certeza que daria outra vinha melhor a Nabote? Se ele sabia muito bem que não se negociava vinhedo em Israel, porque ele sabia que havia um valor sentimental, havia um valor espiritual, havia um valor moral e havia um amor familiar. Porque vinha não chegou, comprei, é minha e está pronto, e depois que eu morrer, se meu filho quiser vender, não. É de pai para filho, é de filho para neto, neto para bisneto, bisneto para tataraneto, e vai assim diante. E qual era a história? A história era: meu filho, nós fomos escravos no Egito. O Senhor entrou lá, desceu no Egito, deu uma passeada lá dentro da casa de Faraó. Porque Faraó não queria tirar nossos antepassados de lá. E o Senhor disse para Faraó: Israel é meu filho, Israel é meu filho, e eu estou contemplando, eu estou observando, tá? Você está maltratando meu filho. E quantos são pais aqui?
Maltratar a gente é uma coisa. E maltratar filho da gente? Ah, mistério. Só que Deus falou, eu estou vendo que você está maltratando meu filho. Eu vou fazer o seguinte, vou te fazer uma proposta. Deixa o meu filho ir e eu deixo o teu filho vivo. Porque se tu não deixar o meu filho ir, o meu filho vai sair daí. E o que vai acontecer? Eu vou matar teu filho. E a gente sabe da história. Eu acho muito interessante, irmãos, que o palácio todo cercado de guardas, quando bateu a hora certinha que o Senhor ia passar no Egito, o Senhor passou no pátio do palácio, subiu pela escadaria, entrou no salão de entrada, passou pelo salão principal, entrou pela escadaria do palácio, passou pelo corredor dos quartos, entrou no quarto do filho de Faraó e disse para ele: vem comigo. Quem és tu? Só a morte, estou te levando. Resolveu o problema. Está entendendo como que Deus resolve o problema? E tem hora que Deus chega sem aviso prévio. Deus fala com alguém aqui nessa casa. Vou chegar para resolver alguma coisa na tua vida sem aviso prévio. Só fique preparado para não ser pego de surpresa. Cheio de maçu, de súbria. A história que era passada era esta. Peregrinamos no deserto 40 anos. Moisés se foi. Deus levantou Josué. Atravessamos o Jordão. Chegamos em Gilgal. Celebramos a primeira Páscoa. Renovamos a aliança do Senhor. Circuncidamos-nos ali. E ali o maná cessou. Quando o maná cessou, o Senhor disse, agora entra na terra. E quem era cultivador de vinha, já sabia o que tinha que fazer. Quem sabe, a história de Nabote era essa. Porque para dizer com convicção, guarde-me o Senhor, de que te dê. Porque quem recebe proposta dessa, irmão, pode ter o dinheiro maior do mundo para te pagar. É dado, não é nem comprado. Porque sabe o valor do preço que foi pago para chegar onde chegou. Havia um valor espiritual. Cada geração da família sabia o preço que pagou para manter a vinha de pé. Para manter a vinha produzindo. Como que alguém pode te prometer algo que não tem? Eu ouço o Espírito de Deus aqui dentro dessa casa dizendo para nós, como pode alguém te prometer algo que não tem? Eu sinto, irmã Vanessa, como se o Espírito de Deus pegasse uma cadeira aqui, como se estivéssemos sentados dentro das nossas casas e falando, vamos conversar hoje pessoalmente. Como que você está caindo nessa conversa aí? Como você está caindo nessa falácia, nessa conversa boba? Nessa conversa, como diz o nordestino, nesse lereado aí. Vou te dar algo melhor. Que algo melhor que tem para te dar? Se ele não tem. E se ele te dá, é porque está roubando de outro. Mistério. Como a conversa não convenceu, o assunto final foi: bom, então, se parece bem aos teus olhos, não te dou vinha melhor. Dou a valia dela em dinheiro. E Acabe tinha dinheiro, tá, irmão? Acabe tinha dinheiro. Acabe tinha condição financeira. Acabe não tem medo de pagar vinha aqui não, tá? Lembra que o apóstolo Paulo disse? Quem cuida está em pé, olhe para aqui, porque Acabe tem, tá? Quiser comprar, ele vai comprar. Ele comprou. Comprou tanto que comprou Sansão.
cabelo até cresceu de volta, mas e a visão? Acabou. Comprou tão bem comprado que não mandou nem os filisteus vazarem os olhos dele. Porque sabia, se perfurar o olho e deixar lá, é bem capaz de Jeová restaurar a visão dele. Então arranca! Analisa bem. E esse foi o ponto fatal de Acabe. Sabe por que foi o ponto fatal? Porque Acabe colocou preço em anos de trabalho e cultivo. Cultivo de quem? De Nabote? Não, de toda a geração de Nabote. Porque quando há algo da parte de Deus para nossas vidas e que Deus nos entrega, não pense que entregou do dia para a noite, não. Já veio alguém por detrás, ó. E o joelho, e as madrugadas? Quando tu não conhecia Jesus, tinha aquele joelho lá dobrando, que não dormia enquanto tu não chegavas em casa. Botou preço. Para Acabe, o seu dinheiro era acima da valia de toda uma história. O dinheiro de Acabe compra vinha, dinheiro de Acabe compra horta, dinheiro de Acabe compra ministério, dinheiro de Acabe compra chamada, dinheiro de Acabe compra vocação, dinheiro de Acabe compra talento, o dinheiro de Acabe compra dom. Presta bem atenção, que a moeda de Acabe, e olha que o que está mais valendo aí agora é o dólar e o euro. É porque tu não conhece o dinheiro de Acabe. Cuidado com o dinheiro de Acabe, porque o dinheiro de Acabe vale, mas vale muito. E Acabe, ele compra ao preço real? Nunca. Nunca. Porque vinha não tem preço, é impagável. A tua alma não tem preço, é impagável. Certa feita, um determinado pregador muito conhecido, não me lembro o nome dele, mas lembro-me do testemunho. Uma certa feita, estava no auge de seu ministério. Deus o tinha feito chegar. De repente, quando ele estava em oração, o diabo se apresentou para ele. Você pensa que se apresentou de jeito feio? Não apresentou nada. Terno do último luxo, da nata. Relógio de ouro no pulso, mas ele veio todo galante. E disse para ele, hoje a gente vai entrar num acordo aqui, porque você está me deixando no prejuízo demais e precisa parar por aqui e agora com isso. Vai parar como? E ele disse, qual é o seu preço? O que você quiser, eu lhe dou. Porque eu tenho. Você não prega que o mundo jaz no maligno? Disse, sim, senhor. Jaz no maligno. Então o mundo é meu. E o que tem nele eu te dou. Qual é o seu preço que eu pago agora? Ele falou, pois então bem. Mas só que quem é como Nabote sabe como que vai negociar. Ele disse, então tá bem, eu vou lhe dar o preço. Ó, é alto, hein? Tu tem para pagar? Eu tenho tudo. Tudo meu. Vocês desobedeceram e ainda foi snob. Vocês desobedeceram. Entregaram a liderança daquilo que o Senhor confiou na mão de vocês para mim, porque desobedeceram. Eu tenho. Me fala que eu dou. E você não vai ter mais dor de cabeça com nada nessa vida. Olha essa prova que você passa. Olha essa luta aí. Deus usando tuas mãos para curar, enquanto tua vida e dentro de tua casa só doença. Dá o preço. Você vai ter dinheiro, vai nos melhores cirurgiões, nos melhores médicos, e está resolvido o problema. Ele disse, então eu vou lhe dar o preço. É qual? Se você tiver para pagar, então pague. O meu preço é
o sangue de Jesus. Você tem? Ah, irmão, na mesma hora ele se manifestou e sumiu, porque não tem preço. E sabe o que é o pior? É que você pensa que Acabe não sabe o valor e que ele não tem condição de pagar esse preço. O pior de tudo é que Acabe sabe. Acabe sabe, mas ele quer a vinha. Ele quer a vinha. Então, quem dá valor à vinha? Ou quem é que despreza a vinha? É Acabe? Não. É quem é o proprietário da vinha. Sabe por quê? Porque Satanás sabe o valor que tu tens para Jesus. Mas tem momento que a gente não sabe, não. Tem momento que a gente não reconhece, não. Tem momento na nossa vida que a gente pensa que o nosso valor é pelo que a gente tem. É pela influência que a gente tem. É quando todo mundo nos rodeia. É quando está a mesa farta. É quando a gente está bancando tudo. E de nada tem falta. Mas é quando a gente não tem nada. É quando a gente está na caverna de Adulão. Você já passou pela caverna de Adulão? Você já não passou? Parabéns, seja bem-vindo. Mas um dia você vai passar. É quando você está lá. É que você precisa reconhecer o valor da vinha que o Senhor entregou na tua mão. Daniel, preste bem atenção, Daniel, no auge da idade, sendo usado pelo Senhor adolescente. Deus deu revelação de sonho para Daniel. Deus mostrou tudo mais um pouco para Daniel. Ao ponto de o rei, depois do rei, era só Daniel. Era da altíssima confiança. Só que chegou um tempo na vida de Daniel, em que Daniel estava no anonimato. Estava dentro de casa. Processo de transição. Reinado de Belsazar. Ninguém mais sabia de Daniel. Já estava com idade avançada, dentro de casa, já não se sabia muito. Só que um dia, numa oração, orando ao Senhor, estava reconhecendo que o tempo do cativeiro já estava se acabando, orando ao Senhor. De repente, na oração, há um arrebatamento sentido de Daniel. O anjo do Senhor aparece a Daniel e diz: Daniel, esquecido até aqui na terra, né? Mas lá em cima, homem muito desejado. Homem muito desejado. Era como se o anjo do Senhor dissesse: que privilégio de lhe conhecer, rapaz. Por quê? Porque quando tu dobras o joelho, mas parece que a tua oração ecoa como um trovão lá no céu. A gente já até sabe. Ó, a oração de Daniel chegou. Daniel está falando com o Pai. Existe um hino que diz assim: não aceite a proposta de alguém que não tem nada para te oferecer. Pois você já foi comprado pelo sangue derramado lá na cruz. Nabote, ele tinha uma consciência, irmãos, e aqui as horas já se vão, muito grande. De primeira coisa, ele sabia, está lá em Levítico capítulo 25, versículo 23. Ele sabia que a herança que ele tinha não era dele. Não se negocia aquilo que é inegociável
e não se negocia aquilo que não é seu. Não se negocia a paz que você recebeu, porque a paz não é tua. Você sabe quem lhe deu. Não se negocia ministério, porque o ministério não é teu. Você sabe quem foi que lhe deu. Não se negocia chamado, porque o chamado não é seu. Você sabe quem foi que lhe deu. E o que me chama mais a atenção, irmãos, é que de todos os que são chamados, você não tem a consciência, eu tenho a plena consciência na minha vida. Eu tenho a plena consciência na minha vida de que quando o Senhor me chamou, existiam muitos, mas muitos outros, muitos melhores do que eu, para estar no chamado que o Senhor me deu. Mas simplesmente o Senhor olhou para mim, para você, e com graça Ele te viu e disse: eu quero você. Então não negocie. Mas lá, Nabote não negociou. E morreu. Ele morreu. Ele morreu. Mas diz a palavra do Senhor, que quando Acabe já foi todo alegre para entrar na vinha, quem já estava na porta da vinha de Nabote? Já estava esperando ele, Elias, o profeta de Deus. Mas eu vim com uma palavra do Senhor. Irmãos, confesso que eu ia correr disso aqui hoje, hein? Mas eu vim com uma palavra do Senhor aqui, para esta casa, para lhes dizer que da inegociabilidade desta igreja, ninguém vai morrer. Ninguém vai entrar na vinha. Não vai não. Não vai não. Eu quero dizer aqui para esta igreja, aqui essa igreja, pastor Leandro, já conheceu o Senhor que cura. Aqui esta igreja já conheceu o Jesus que batiza com o Espírito Santo, que salva, que liberta. Aqui já conheceram o Senhor é a nossa bandeira. Mas eu quero fazer uma pergunta, porque eu vim aqui a este lugar e desde manhã o Espírito Santo está me incomodando para fazer uma pergunta aqui à igreja. E a pergunta é: a igreja já conheceu o Senhor é a justiça nossa? Porque o Senhor, justiça nossa, vai se levantar em favor desta casa. Eu vejo Deus desfazendo as trincheiras. Eu vejo Deus cercando a vinha com muralha de fogo. É Satanás vindo por um lado e Deus abrindo 7 caminhos. E ele diz: eu vim por aqui e eu não entro por aqui. O que é que está acontecendo? É Deus confundindo o inimigo. A palavra de Deus para esta casa é: não negocie 1 milímetro daquilo que eu entreguei na mão de vocês. É para cantar canta a capela, mas canta com a alma. É para glorificar no silêncio, glorifica, mas glorifica com a alma. Suporta o processo, porque muralhas de fogo cercam esta casa e ninguém passa. Cheio de maná, choro de fome. Da vinha não morre ninguém. Da vinha não morre ninguém. Deus abençoe a irmã Luciana. O tema foi direto do trono da graça de Deus. Porque Deus fará. Deus fará. Não é peleja de carne,
não é peleja de sangue, é direto do trono de Deus. É direto. Não negocie, porque o Senhor há de preservar o seu povo intacto, invicto, produtivo, frutificando. Não haverá esterilidade, não haverá sequidão, não haverá desânimo, porque do pão e da água que o Senhor vos dá é o suficiente para caminhar nesse deserto. 40 dias e 40 noites invicto. E a seca vem, e a perseguição vem, e a igreja caminhando. Mas como que pode? Como que pode? O dono da obra é o dono da vinha. É com o dono da vinha. Pergunta para ele como que ele faz. É mistério. Não negocie. Não abra mão. Porque Deus há de fazer reverberar ainda mais no momento da proposta, momento da luta, no momento da tristeza, haverá provisão de Deus para esta casa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.